Que responsabilidade ministrar depois de um ambiente tão maravilhoso que foi criado nesse lugar. E eu espero que você tenha recebido pelo menos 1% daquilo que nós recebemos aqui nessa noite. E algo muito poderoso que a pastora ministrou foi o melhor amor, o amor incomparável. Não com essas palavras, mas aquilo, já dizendo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu sei que o tema hoje é discipulado, mas muitas coisas foram ministradas que com certeza tem a ver com o discipulado também. E o Senhor, Ele é o maior amor que nós podemos ter. Namorar, pode ser que você está aí com o seu mozão, mas melhor do que o seu mozão, eu sinto lhe dizer que é Jesus, que é o nosso mozão, que é quem nos amou primeiro. E o tema é discipulado. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E eu li muitas coisas sobre discipulado. Eu assisti muitos vídeos sobre discipulado. Mas a minha oração hoje é para que o Senhor ministre através de mim e em mim aquilo que Ele mesmo tem como discipulado. Porque se nós pararmos para analisar, tudo na nossa vida é discipulado. Desde quando nós nascemos e crescemos, nós somos discipulados pela nossa família. O que é discipulado, Amanda? É a relação entre mestre e aluno, por exemplo. É a relação de alguém que ensina e alguém que aprende. Então, se nós formos levar em consideração, tudo na nossa vida é discipulado, seja direta ou indiretamente. E algo que o Senhor falou muito, muito forte no meu coração foi assim: Amanda, quando você é criança, você recebe mais palavras de amor, de afeto. E aí você... Um exemplo, eu tenho minha sobrinha. O Billy agora tem a Agnes, ele pode dizer também. É amor, 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 amor. E quando alguém chega para Jesus, uma das primeiras coisas que essa pessoa recebe é: o Senhor te ama, Jesus te ama, Ele te ama, Ele tem um plano na sua vida, e a pessoa é paparicada, e aquela coisa. Mas, quando a gente vai crescendo, e isso na nossa vida pessoal também, algumas coisas a gente precisa aprender. E aí, aquelas palavras de amor, elas permanecem ali, de cuidado também. Mas, conforme a gente vai crescendo, a gente precisa de um alimento diferente. E os nossos pais, avós, tios, ou quem você foi criado, começa a te tratar de uma forma diferente. Por quê? Você está crescendo e você precisa de um alimento diferente. O amor, ele faz parte disso. Porém, conforme você vai crescendo, você precisa de outro tipo de alimento. Você precisa aprender a andar, aprender a falar. Quando você começa a andar, falar, você começa a aprender a comer direito. E aí você começa a entender que algumas coisas você não pode mais fazer. Quando se tem irmão, você entende que a idade do seu irmão é diferente da sua, e assim nós caminhamos. Cada fase da nossa vida, a gente recebe um alimento diferente. E assim também é na nossa vida cristã. Quando nós conhecemos a Cristo, nós nos tornamos discípulos de Jesus. E sendo discípulos de Jesus, o que eu preciso ser? Eu preciso ser um imitador de Jesus. Assim como o evangelista Felipe falou na última ministração, o ser cristão é ser um mini Cristo. E será que nós podemos dizer, assim como Paulo disse lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando nós aceitamos Jesus e começamos uma caminhada, nós nos tornamos discípulos dele. E aí começa a nossa caminhada. Eu sou um imitador de Cristo. O que eu tenho que fazer? Eu preciso me relacionar com Cristo. Como é que eu me relaciono com Cristo? Lendo a palavra, tendo momentos com ele, tendo
momentos com os meus irmãos em Cristo, indo à igreja, adorando a Ele, seja na igreja, seja no meu secreto, tendo momentos de relacionamento com Deus. Como se conhece uma pessoa? Eu conheço alguém quando eu sei quem é essa pessoa e ela sabe quem eu sou. Quando nós somos discípulos de Cristo, Ele já sabe quem nós somos. E nós precisamos saber quem Ele é. E para saber quem Ele é, nós precisamos nos relacionar com Ele. Com todos esses exemplos que eu dei e muitos mais. Tem gente que gosta do discipulado criativo, que é através de desenhos, que é através do teatro, não importa. Qualquer forma que você tem de se relacionar e conhecer a Jesus, para ser um discípulo dele, é válido. Não existe uma regra. Nós não vamos criar regras aqui, porque cada um tem uma forma de se relacionar com Jesus para ser o seu discípulo. E quando nós nos tornamos discípulos dele, assim como o Pedro falou no início da ministração, nós precisamos manifestar o reino, porque nós nos tornamos filhos de Deus. E de que forma nós vamos manifestar o reino? Se você hoje compartilhou essa live no seu perfil, você manifestou o reino de alguma forma. Se você hoje chamou a sua mãe, o seu irmão, o seu tio para assistir essa live com você, você está manifestando o reino de Deus. Se por acaso você não clicou no botãozinho compartilhar, você pode clicar agora e manifestar o reino aí no seu Facebook. Mas tem algo muito além disso. Porque o discipulador, que pode ser qualquer um de nós, seja através de uma rede social, seja através de uma postagem lá no seu Facebook, seja através de uma palavra, ele cuida, ele ensina e ele fortalece. Essas três coisas, elas andam juntas. E muitas pessoas dizem que muitos confundem o evangelismo com o discipulado. Mas eu gostaria de discordar. Por quê? O evangelismo e o discipulado, eles caminham juntos. Porque muitos que Jesus chamou para caminhar com ele, eu creio que ainda não estavam prontos, ainda não tinham uma vida no altar, uma vida prostrada. E essas pessoas, enquanto eram discipuladas, também eram evangelizadas, direta ou indiretamente. Então, nós não precisamos criar rótulos para ser um discípulo de Jesus. Nós não precisamos saber a Bíblia de cor e salteado, saber todos os hinos da harpa que seja, saber todos os versículos. Não, porque o evangelismo e o discipulado, eles vão caminhar juntos. A palavra do Senhor diz em Efésios 4:23 que nós devemos nos suportar em amor. E o suportar em amor não é suportar de, eu te suporto. Não, é suporte. Assim como não sei o nome, isso aqui está segurando a minha Bíblia, isso aqui é um suporte para a minha Bíblia. Você tem sido suporte para alguém? Será que você tem sido um suporte sem titubear, sem reclamar, sem dizer, nossa, lá vem essa pessoa de novo com o mesmo erro? Então, quando a palavra diz para nós nos suportarmos em amor, não é suportar de suportar com o nariz torto. É suportar de realmente ser um suporte para alguém. Isso aqui está suportando essa lâmpada, senão ela não ficaria aqui. Ela ficaria caída e até queimaria esse carpete. Então, quando nós suportamos alguém em amor, nós fazemos com que essa pessoa permaneça em pé. Se a minha Bíblia não tivesse esse suporte, ela estaria no chão. E assim são as pessoas que passam pela nossa vida. Se nós não suportamos ela, ou se pelo menos nós fingimos que suportamos, isso aqui uma hora não suporta. E de que forma eu consigo suportar alguém? Permanecendo um discípulo de Jesus. Porque não é porque eu sou um discipulador que eu deixo de ser um discípulo de Jesus. O nosso discipulado, como eu disse no início, é seguindo a Cristo, fazendo com que os outros o sigam também. Então, seja direto ou indiretamente, as minhas ações, os meus atos, o meu relacionamento próximo e íntimo com Deus faz com que outras pessoas também se interessem por isso e queiram ser os meus imitadores como eu sou de Cristo. Não para mim, mas, assim como diz 1 Coríntios 11, no verso 1, ser imitador, o meu imitador, como eu sou de Cristo. O que nos falta hoje em dia é a coragem para que alguém nos siga como nós seguimos a Cristo.
Por quê? A gente erra tanto diariamente, a gente peca tanto, que a gente acha que precisa ser super crente para que alguém veja algo de Jesus em nós. Porém, o papel do discipulado, ele vem de uma transformação pessoal. Porque quando você estiver pronto, Jesus volta e você vai embora. Essa transformação pessoal, ela é diária. E você pode manifestar o reino, assim como nós dizemos no início, discipular alguém simplesmente com o seu relacionamento íntimo, seu relacionamento próximo com Deus. Uma coisa muito incrível que Jesus fazia era ir até as pessoas. E hoje nós temos medo de ir até as pessoas. As pessoas estão morrendo, estão doentes, estão se desviando dos caminhos do Senhor, mas nós não temos a coragem e a ousadia de ir atrás dessas pessoas. Se você ler a Bíblia, o Novo Testamento principalmente, Jesus caminhava entre as pessoas, ele ia atrás das pessoas. Teve um momento na Bíblia em que os discípulos perguntaram: Senhor, a gente só tem um pão, um peixinho, e aí, o que a gente vai fazer? E aí Jesus falou: dá você mesmo de comer para eles. Por quê? Mesmo caminhando com Jesus, a fé daquele povo era tão pequena que eles não conseguiam ver o Pai através de Jesus em determinados momentos. Então, o que eu queria te convidar? Tenha essa transformação pessoal diária, através do relacionamento. Seja o seu relacionamento com Deus, seja o seu relacionamento com as pessoas. O amor de Deus manifesto através de nós é o discipulado. Começa com o amor, mas com o tempo, quando essa pessoa entender que ela é amada, ela vai receber outros tipos de alimento. E esse alimento tem que vir de você. Jesus foi o nosso maior exemplo de discipulador. Ele foi o nosso maior exemplo. Ele ia até as pessoas, ele não julgava as pessoas, mesmo podendo julgá-las. E assim como o evangelista Felipe comentou na última ministração, para haver uma transformação verdadeira, eu não preciso apontar o erro daquela pessoa. Porque quando ela vem e o Espírito Santo faz o papel, essa pessoa automaticamente tem as mudanças no tempo determinado por Deus. Então, quando você é um discípulo de Cristo, você é um imitador de Cristo. Quando você se torna um discipulador, você ajuda essa pessoa, cuida dessa pessoa, ensina e fortalece essa pessoa até que o caráter de Cristo seja formado nela. Amanda, todas as pessoas são ensináveis? Não, nem todas as pessoas são ensináveis. Porém, conforme a gente vai alimentando essa pessoa com aquilo que nós temos, conforme a gente vai manifestando o reino de Deus na vida dessas pessoas, elas vão se tornando ensináveis. Então, eu quero te encorajar a ter a ousadia de ir até as pessoas. Quantas pessoas já passaram pela sua vida e você deu uma palavra e aí por algum momento você esqueceu essa pessoa no meio do caminho? E aí tenho certeza que o Senhor vai te trazer a memória agora, nesse momento. É o que eu peço para o Senhor, trazer a sua memória agora. Quantas pessoas passaram pela sua vida, você lançou uma palavra, e talvez essa palavra, ela tenha dado frutos por alguns momentos, porém, você esqueceu essa pessoa. Não era o tempo de deixar essa pessoa, você deixou essa pessoa, e ela parou de dar frutos. Eu quero te encorajar a ter a ousadia de ir atrás dessa pessoa novamente. Esses dias eu estava orando de madrugada e eu falei: Senhor, eu preciso manifestar o seu reino. Me direciona alguém que eu nunca tenha falado, ou alguém que eu já falei, ou sei lá, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Eu estou aqui, 3 horas da manhã, eu estou sem sono, me mostra alguém. E aí o Senhor mostrou uma prima minha que eu nem falo direito, e eu só falei para ela que Deus amava ela. E ela respondeu um texto gigante falando que estava pensando em suicídio, que não acreditava em mais nada. E aí eu comecei a falar para ela: não, mas Deus te ama, Deus tem um plano na sua vida. E assim, coisas simples. Eu não precisei de uma revelação, de uma palavra, porque ela ainda é criança na fé. Mas quando eu disse que existia um amor que estava esperando por ela, aquilo para ela foi o que ela precisava naquele momento. Porém, sendo ela nova na fé, eu não posso soltar a mão dela nesse momento. Eu preciso continuar. Tem pessoas que vão
encher a sua paciência. Glória a Deus por isso. É sinal que ela está extraindo algo de você. Mas não desista dessa vida. Não desista daquilo que Deus está fazendo. Porque quando nós deixamos alguém pelo caminho, com certeza Deus vai mandar alguém lá para pegar essa pessoa e para cuidar. Mas aí o que você vai dizer para o Senhor naquele grande dia? O que você vai dizer para Ele? Ele vai mostrar lá aquela vida e vai falar assim: ó, Amanda, eu te dei a sua prima no dia 9 de junho, 3 horas da manhã, e aí você lançou uma palavra para ela e deixou ela no meio do caminho, e aí? Aí eu mandei outra pessoa para resgatá-la, porque o meu reino, ele não tem fim, o meu reino, ele não para. Mas o que você tem a dizer sobre isso? E aí você vai dizer para ele: não, mas eu curei pessoas, eu expulsei demônios, não, mas... Tá, e aí? Ok, você fez tudo isso no meu nome. E quem você cuidou? Quem você suportou em amor? Quem você permaneceu ali e não desistiu até que aquela pessoa dê frutos? E mesmo depois de dar frutos, porque tem muitos discípulos que mesmo começou a dar frutos, mas ele quer continuar caminhando com você, por que não? A palavra do Senhor, ela se renova. Sempre que a gente lê, em momentos diferentes, ela se renova sempre. Então, quando você discipula alguém, você também está aprendendo um pouco mais sobre o Senhor. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz em João capítulo 17, verso 20. É uma oração que Jesus fez. Ele diz assim, para o Senhor, ele está dizendo, né? Não peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ou seja, o Senhor Jesus, ele era tão visionário que ele não queria orar só pelos discípulos que estavam ali com ele naquele momento, mas ele já estava vendo os frutos que aqueles discípulos dariam. E ele já orava pelos discípulos dos discípulos. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que oração incrível. Antes de você nascer, o Jesus já estava orando por você. Porque você seria um discípulo. Então, se nós estamos em Deus e Ele está em nós, o nosso dever é discipular pessoas também. Amanda, eu me sinto insegura, não me sinto um discípulo pronto. Com certeza você tem algo para manifestar na vida de alguém. Não tem como. Você pode ter uma semana de convertido. Aquilo que Deus falou com você no primeiro dia, você pode manifestar na vida de alguém. Aquilo que o Senhor falou com você, que você acha que é só com você, se você pensar um pouquinho, tem alguém que precisa ouvir a mesma coisa. E muitas vezes você vai falar algo para alguém e você começa a discipular ela através de uma dor que ela teve, através de um momento que ela passou, quem sabe. E aí é onde entra o evangelismo, caminhando com o discipulado. Você começa a discipular alguém através de um momento que ela está passando, através de uma dificuldade, através de uma perda, de uma falta que ela tem. E aí, a partir dali, você começa a ministrar essa pessoa. Eu preciso de uma data, de um horário, Amanda? Não, é relacionamento. Relacionamento a 3. Você, o Espírito Santo de Deus e essa pessoa. Ou em grupo, tanto faz. Essa ministração aqui é uma forma de discipular. Eu estou discipulando você e automaticamente estou aprendendo mais do Senhor Jesus. E quando eu devo discipular alguém? Por quanto tempo? Indeterminado, até a volta de Jesus. Até a volta dele. Por que eu tenho que discipular alguém? Deus nos deu o maior exemplo de discipulador. O maior, o mais incrível, o mais obediente, o mais amigo, o mais perfeito de todos. Para nos ensinar que é possível ser filho, é possível andar em obediência, é possível dar frutos, mesmo em meio a tantas dificuldades e perseguições, e também gerar discípulos para o reino do Senhor Jesus.
E deve se tornar um prazer para nós fazer parte de tudo isso, como filhos de Deus. Então, algumas lições maravilhosas que Jesus deixou para nós. Ele ia até as pessoas, ele não esperava as pessoas chegarem nele, ele ia até as pessoas. Ele preparava as pessoas, ele incentivava pessoas. Ele sabia o tempo certo de agir em determinadas situações. Jesus, ele tinha perguntas estratégicas. E conforme ele ia curando as pessoas, muitos deles queriam continuar lá caminhando com Jesus. E ele falava, não, vai lá e conta o que eu fiz. E essa é uma forma de discipular também. Pode ser que você leu essa passagem da mulher samaritana diversas vezes e não entendeu que a mulher samaritana foi uma discípula e discipulou uma cidade inteira. Jesus sabia onde queria chegar. Ele sempre teve um foco, sempre teve um foco. E conforme ele ensinava os seus discípulos, ele dizia, eu não vou ficar aqui. Esse reino não é meu, eu vou para o Pai. Ou seja, eu estou ensinando vocês agora, mas no momento vocês têm que caminhar sozinho. Porque o Espírito Santo permanecerá com vocês, mas eu não estarei aqui no dia a dia, tete a tete com vocês. Então aprendam de mim. Jesus, ele tinha a visão do futuro desejado e não do presente agradável. Ele não se importava com um presente agradável, legal, confortável, não. Ele trabalhava, discipulava pessoas, ensinava, evangelizava, curava, tudo ao mesmo tempo, visando o futuro desejado. O futuro que ele desejava? Não, o futuro que o Pai desejava e através dele, ele também desejava esse futuro. Jesus não caminhava sozinho, ou seja, sozinha nada nós podemos fazer. Seja com o seu pastor, com o seu líder, com alguém que você tem como referência, com Jesus, obviamente, não caminhe sozinho. Se precisar de ajuda, lembre-se que você precisa, que você pode contar com pessoas para te ajudar. Nós precisamos sentir o que os outros sentem. Jesus sentia o que as pessoas sentiam. Quando você vai discipular alguém, e você vai chegar no momento de que você vai estar no seu limite, se coloque no lugar dessa pessoa. Porque para você, pode ser que uma palavra já, não posso dizer, uma palavra só já ativou o seu ministério. E você começou a dar frutos. Mas tem pessoas que talvez a gente precise discipular a vida inteira. Por que não? Voltando lá, 1 Coríntios 11:1, suportar-vos em amor. Jesus, ele sabia delegar. Então, ele delegava a função para os discípulos. E vai ter um momento que você vai precisar delegar algumas coisas que as pessoas que você está discipulando precisam fazer. Seja na família, seja no trabalho, seja onde quer que ela esteja. E terminar sempre o que começou. É o que eu disse no início. Não deixe o seu discípulo no meio do caminho. Não deixe ele no meio do caminho, porque se você começou a manifestar o reino na vida dele, é porque Jesus, ele tem um plano para terminar também. É um plano que tem começo, meio e fim. Então, jamais deixe o seu discípulo no meio do caminho. Uma coisa muito importante também, maravilhosa, que Deus falou muito comigo. Você discipular alguém não tem a ver com você dar todas as respostas para essa pessoa. Você não pode dizer, olha, poxa, eu estou sentindo uma dor e eu terminei um relacionamento. Ah, não, mas a palavra diz... Não, vamos juntos lá ver o que o Senhor Jesus diz com isso, o que a palavra do Senhor diz sobre isso. Nós precisamos induzir para que essa pessoa tenha o relacionamento próprio dela com Deus, tenha o secreto dela com Deus. E nós temos que ensinar com exemplos. Nós temos o discipulado direto e o indireto. O direto pode ser nos ensinamentos, pode ser num louvor que você envie, pode ser um exemplo que você dê. Mas o indireto é ainda mais perigoso, porque as pessoas estão nos observando o tempo todo. Então, quando nós discipulamos uma pessoa indiretamente, é onde normalmente ela mais aprende. Uma criança normalmente não vai fazer o que você mandou, mas vai fazer o que você fez. Por quê? Ela está tendo você como exemplo. E assim são os discípulos também. Amém?
o discipulado é algo que Deus realmente espera de nós. É algo incrível que Ele deixou como exemplo. A palavra do Senhor diz: ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. Não é um pedido, não é um chamado para alguns. Não, é um mandamento. Ide e fazei discípulos. Então eu quero que, aonde você estiver aí na sua casa, que você feche os seus olhos. E eu vou orar nesse momento para que o Senhor nos mostre quem foram os discípulos que nós deixamos no meio do caminho. Quem foram os discípulos que o Senhor confiou a nós, mas que por algum motivo nós perdemos a paciência, nós nos aborrecemos, nós esquecemos, lembramos mais da nossa vida pessoal e esquecemos essas pessoas no meio do caminho. Espírito Santo de Deus, Senhor, neste momento eu clamo, Senhor, e eu suplico para que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor, e nos traga à memória todas aquelas pessoas que nós esquecemos no meio do caminho. Todas aquelas pessoas, Pai, que nós choramos com ela por determinados momentos, mas que em algum momento a gente se encheu e deixou ela para trás. Todas aquelas pessoas, Pai, que mesmo indo à igreja, indo aos cultos no domingo, mas elas precisam de um discipulado e nós não temos a coragem, Senhor, de estender a mão para essas pessoas. Em nome de Jesus, Pai, nos traga à memória essas pessoas. Onde elas estão, Espírito Santo de Deus? Onde elas estão, Senhor? Traz, Senhor, um quebrantamento no nosso coração para que nós possamos chorar com os que choram, Senhor. Para que nós possamos sorrir com os que sorriem. Mas acima de tudo, que nós possamos cumprir esse mandamento, Senhor, que é ir e pregar o Evangelho, que é ir e fazer discípulos, que é ir curar em Teu nome, Senhor, mas principalmente, Senhor, fazer com que outros também curem em Teu nome, porque isso também é um discipulado, Senhor. Nós podemos curar, nós podemos expulsar demônios, mas que essas pessoas que foram curadas, que foram libertas, elas também façam o mesmo, porque isso também é discipulado. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nos leva até essas pessoas, seja por meio de internet, seja por meio de uma mensagem, seja por meio de uma publicação, Senhor. Se por acaso algum dos seus filhos perdeu o contato com essas pessoas, faz a ligação novamente, Espírito Santo, e traz essas pessoas de volta. Porque nós precisamos nos encher de Jesus para alimentar uma multidão fora e dentro da igreja que está ansiando por Ti, Senhor. Eu clamo, Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ser verdadeiros discípulos Seus e manifestar o reino na vida, Senhor, de milhares de pessoas que estão nos esperando aí fora. Espírito Santo de Deus, continua trabalhando no nosso coração, Senhor, com essa palavra. E nos dá o prazer, Espírito Santo, de ser discipuladores, de amar pessoas, de cuidar de pessoas, porque foi o que o Senhor Jesus mais fez aqui. Ele ia até as pessoas, Ele se relacionava com as pessoas. Nos faz amar as pessoas, Pai, porque é impossível eu ser um cristão e não ter o amor que o Senhor teve por essas vidas. Espírito Santo de Deus, toque em cada coração, Espírito Santo, e traz a memória, Senhor, e não nos deixa mais ser filhos covardes. Nos faz ser filhos ousados, que manifestem, Senhor, o Teu reino, que ensinem, que cuidem e que fortaleçam essas vidas, Pai, até a Sua volta, Senhor. Até a Sua volta, sem tempo determinado, Senhor. Nos faz administrar melhor o nosso tempo, para fazer aquilo que nós somos chamados para fazer, para obedecer, Senhor, a esse mandamento. É assim que eu oro, Senhor, e eu Te agradeço, porque eu creio, Senhor, que muitos serão os frutos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Glória a Deus, aleluia. Eu acredito que o Senhor falou tremendamente com você essa noite. Que palavra maravilhosa. De tudo que a Amanda falou aqui, eu queria frisar algo. Que é para você que está em casa. Essa palavra não foi de você ser um discipulador, não é para líderes, não é para os pastores dessa igreja. É para todos vocês que estão em casa assistindo. E o que ela falou aqui, que quando ela disse queimou meu coração, ela falou: seja suporte para as pessoas. Sabe por quê que o discipulado, ele é uma ordenança, assim como a Santa Ceia. Se você vê a importância de cear, você precisa entender que também existe a mesma importância em discipular. A mesma importância que você vê em ter que ir para a igreja adorar o Senhor, você precisa também enxergar o discipulado como essa importância. As pessoas discutem se o dízimo é ordenança ou não, mas se você em casa, você vê o dízimo como ordenança, todo mês você se agrada em fazer isso, você precisa também se agradar em discipular, porque como ela disse, é uma ordenança e é para todos. O ir de fazer discípulos é o chamado universal, que todos nós temos. E sabe por que a igreja perdeu este foco? Hoje a igreja não tem tanto prazer em discipular, porque dá trabalho discipular. Olha o trabalho que Jesus teve com os 12. Dá trabalho você ser suporte, igual ela falou: nossa, mais uma vez essa pessoa vai vir dar trabalho para mim. Mas quando ela disse isso, me veio duas palavras no meu coração. Perguntaram para Jesus. Jesus estava ali falando sobre o discipulado, e Jesus, mas então quantas vezes eu tenho que perdoar o meu próximo? 7 vezes? 70 vezes 7, meu filho, você perdoa. E depois, Jesus está ali com uma pecadora que dá muito trabalho. E ela está lavando seus pés. E as pessoas ficam indignadas com isso. E Jesus conta uma história. Meu filho, existe um senhor, ele emprestou 50 moedas para esse e 500 para esse. Depois de um tempo, esse senhor, ele viu que nenhum dos dois conseguiria pagar. E ele perdoou as dívidas dos dois. Qual ama mais o seu senhor? O que foi perdoado por 50 ou por 500? O rapaz fala assim, o de 500. Ele fala: quem muito é perdoado, muito ama. Aquele que mais dá trabalho pode ser o cara que mais vai dar fruto no Senhor Jesus. Tenha paciência, seja suporte de alguém. Assim como ela disse, aquela pessoa que você abandonou porque dá muito trabalho, seja suporte.